como é que você faz para aumentar a sua piscicultura, né? E aumentar a sua piscicultura, quando eu falo em aumentar a piscicultura, não é aumentar tamanho de piscicultura, né? Porque aumentar tamanho de piscicultura não necessariamente vai fazer com que você aumente a produtividade. Então, quando eu falo aumentar a piscicultura, é justamente buscar produzir maior quantidade de quilos de peixes do que você produz hoje. Então, se você produz 10 toneladas, aumentar a produtividade para 12, 15, 20 toneladas, dependendo da infraestrutura, né, que você já possui, da eficiência de manejo que você já possui e também da condição financeira que você tem disponível para poder fazer o aumento da produtividade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje quais são as possibilidades de você conseguir aumentar o tamanho da sua piscicultura. A primeira delas é você aumentar mesmo em área, né? Aumentar em área. Então, ter uma quantidade de área maior, mas para que você tenha uma quantidade de área maior, é importante que você tenha também quantidade de água disponível para aumento da área. Vou dar um exemplo. Eu tinha um cliente, seu Dirceu, até dei um outro exemplo do caso dele ontem também. E o seu Dirceu, ele tinha uma piscicultura de aproximadamente 6 hectares. E ele queria aumentar a propriedade. E ele, na época, conversou com uma empresa de construção de viveiros, né? Uma empresa que fazia parte de terraplanagem, escavação desses viveiros, e eles, né, venderam o projeto, fizeram o dimensionamento dos tanques, fizeram o dimensionamento do volume de água que ele tinha disponível e fizeram a ampliação de mais 8 hectares, né? Então, ele mais que dobrou a área de produção que ele já possuía. E aí, no começo, né, tudo no início de namoro, tudo são flores, no início tudo era flores, né? O peixe pequeno, o viveiro encheu, estava no período de chuvas e tinha volume de água o suficiente. Quando chegou na primeira seca, ele não tinha volume de água disponível suficiente para abastecer. Com volume de renovação, todos os viveiros que ele já tinha e mais os viveiros que ele tinha ampliado. Então, ele tinha uma disponibilidade de água ali, uma quantidade de água disponível suficiente para abastecer os 6 hectares que ele já possuía. Quando ele ampliou esses 8 hectares, ele não tinha água suficiente para renovar no período da seca, né? Todos os 14 hectares de lâmina d'água que ele possuía a partir de então. E com isso, aconteceram muitos problemas, porque 2 dos novos viveiros que foram construídos, a gente não conseguia nada de volume de renovação, né? E nessa época, e o primeiro ano desde que ele implantou essa segunda área aí, eu acompanhava esporadicamente, então ele me contratava só quando ele tinha algum problema, a gente ainda não era fiel, né, na consultoria, e aí só quando ele tinha problema que ele me contratava e tal, e ele viu que a quantidade de peixes que ele estava utilizando, que era a mesma quantidade de peixes que ele utilizava nos viveiros quando ele tinha maior volume de renovação de água, não deu. Né? Então, chegou lá no início da seca, parou a renovação da água dos viveiros, desses novos viveiros aí, ele não conseguia mais renovar, ele já estava com o peixe já num determinado tamanho, e esses peixes, né, e não ia para frente, ele não tinha concentração de oxigênio, começou a diminuir demais a concentração de oxigênio, e aí ele foi lá e comprou aeradores. Comprou aeradores, beleza, conseguiu conseguiu manter até um determinado momento. O ciclo de safra dele foi muito maior do que se esperava, então nós esperávamos tirar lá o peixe com 9 meses, ele tirou peixe com 11 meses, peixe nativo. E aí teve várias perdas, né, por conta disso. E aí, na próxima safra, a gente viu que não ia dar para trabalhar com aquela produtividade, reduzimos a densidade de peixes
e ele passou a ver a possibilidade, cogitar a possibilidade de implantar uma roda d'água, que foi o que resolveu, né? Então, aí nós implantamos uma roda d'água para bombear água e conseguir abastecer esses novos 2 viveiros, 3 viveiros, né? Que era esse total aí de 8 hectares, que água bombeada, né? Puxada ali através da roda d'água, e aí sim a gente conseguiu produzir, né, com mais eficiência, com produtividade e tal. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque nem sempre, quando você amplia a sua propriedade, vai resolver o aumento da produtividade, o aumento da quantidade de quilos de peixe que você vai colocar. Porque ter número de viveiros não é o suficiente se você não tem água suficiente. E às vezes vale mais a pena você migrar todo o volume d'água que você tem para um único viveiro e aumentar o volume de renovação de água e com isso conseguir aumentar a densidade de peixes que vai ser colocada dentro de um único viveiro, ou 2, ou enfim, a quantidade que você já tem, do que aumentar o investimento para a implantação, construção de mais viveiros, tendo que trabalhar com densidades baixas, porque não vai ter volume de renovação de água suficiente.